Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? O som tá bom? Vocês poderiam me falar e me dar um feedback, por favor? Se tá dando para ouvir direitinho? Como que tá? Hoje uma live bem especial, né? A nossa última live do projeto. Então compartilha aí, tem um aviãozinho. Compartilhe com a família, com amigos, né? Com pessoas que vocês amam, porque vai ser uma live muito importante, muito explicativa, com muitas dicas, né? Porque a situação atual que a gente vive, além dos problemas que nós já temos, né? Com essa pandemia, muitas pessoas vêm passando por diversos tipos de problema, né? Financeiro, luto, os transtornos. Então, a gente vai chamar aí a doutora Silvia, psicóloga maravilhosa. Elisângela, eu tô vendo que você tá aqui. Eu não esqueci de você não, tá? Do que eu combinei com você. Eu vou te passar os contatos daquele assunto que a gente conversou, viu? Não esqueci de você não. É que eu voltei pra casa essa semana, gente. Tava na minha mãezinha. Deixa eu ver se ela já está aqui. Se a doutora já tá aqui. Vai chamando, gente. Vai chamando. Convidei aqui a doutora Silvia. Silvia, vi que você já tá aqui. Oi, Oi, boa noite. tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Boa noite. Tá escutando bem? Estou lhe ouvindo bem. Você me ouve bem? Sim. Tá, então. Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa live. Tô falando para eles que é uma live assim importante para nós, né, da secretaria, primeiro porque é a última live do nosso projeto, né, a secretaria que vem desenvolvendo aí um trabalho maravilhoso nesse tempo de pandemia, né, que é o projeto Saúde e Bem-Estar em tempos de pandemia, né, cuidando aí tanto da saúde física como mental, através da atividade física, né, através de lives. Então, nós apresentamos diversas lives, tanto práticas como também assuntos assim sobre imunidade, né, o benefício da atividade física para a saúde mental. E aí a gente quis fechar esse projeto com essa live aqui que eu falo que vai ser top. Eu não conheço a Silvia pessoalmente, mas escutei falar muito bem dela, tanto como pessoa como profissional, viu, Silvia? Eu espero que em breve a gente possa se conhecer pessoalmente, tá? E eu quero agradecer todo mundo que está aqui, gente. Estou vendo bastante professores, né? Alunos, e a gente vai bater um papo bem tranquilo, tá? Eu separei, pessoal, alguns temas, eu gosto sempre de falar antes do que vai ser falado na live, e no finalzinho, alguém que tiver alguma dúvida, né? Quiser perguntar alguma coisa para a doutora Silvia também. A gente escolhe algumas porque tem que ser só 60 minutos. Oi, voltou. Senão o Instagram ele acaba parando, então tem que ser 60 minutos. Se a gente não responder as dúvidas de todos, vocês deixem aí que depois a gente responde por e-mail, tá bom? Então eu dividi a nossa live hoje em alguns temas. Primeiro, nós vamos falar assim, os transtornos, né, que mais assim foram desenvolvidos no tempo de pandemia, e a doutora aí que está no ramo, está trabalhando, né, teve muita procura. Então eu vou pedir para você falar para mim quais tipos de
transtornos foram mais desenvolvidos, né? Como que vocês estão lidando com isso? Porque eu tenho uma filha que faz terapia e eu conversei com a psicoterapeuta dela e ela falou assim que tem uma demanda enorme de crianças que estão tendo que fazer terapia, mães que não soube lidar com a situação do ensino remoto. Então, eu vou querer que você fale um pouquinho sobre isso. Depois, nós vamos falar um pouquinho sobre a dor do luto, né? Porque nessa época de pandemia, todo mundo passou por um problema, passa ainda, né? Ou pelo financeiro, ou porque desenvolveu algum tipo de transtorno por ficar em casa. E a dor do luto, né? Que eu acredito que ainda está acontecendo. Queria que você falasse um pouco disso. E depois, né, o tema principal, que é o retorno, né? Muitas pessoas aí vão voltar já para a rotina, inclusive a educação, né? Os professores, não só os professores, mas o esporte, a maioria, né? E muitas pessoas têm medo dessa volta, né? Como voltar? Como que vai ser? E aí a gente vai finalizar com algumas questões. Se alguém tiver alguma dúvida, como eu falei, só colocar no comentário. E aí a doutora vai responder. Por acaso, se não conseguir, eu marco as perguntinhas, depois eu mando, tá? Por e-mail. A Silmara acabou de entrar, eu vi que ela tá aqui. Olha lá. Não sei se está conseguindo ver os comentários, Silvia. Tem um monte de gente mandando beijo para você aí, falando que Tô você é vendo. sensacional. Ai, Legal, né? Então, gente, eu vou deixar, eu vou começar essa live, assim, eu não sei, eu acho que a maioria me conhece, eu sou a professora Ireide, né? E eu vou deixar um pouquinho aí a Silvia se apresentar, porque muitos não conhecem, eu não conhecia, tá, gente? Eu ouço falar muito bem dela, mas vamos abrir espaço para a doutora se apresentar, fica à vontade, viu? tá. Bom, primeiro, antes de tudo, por favor, tira esse doutora. Tira. Tira, Tá. É Silvia, Então tá tá? bom. Para alguns é Sil, já Posso tem uma chamar galera que assim, me então. chama de Silvia, de Sil, de Silvinha, mas doutora, não. Tira o doutora. Né? A galera Tá bom. que me conhece sabe que não. Até como, principalmente como psicóloga, isso distancia tanto a gente e como colegas, então tira o doutor, é Silvia, tá? Bom, muito Eu fiquei prazer. meio assim, sem saber como, né? Eu falei, Silvia, eu nem conheço, será que é falta? Mas, então tá bom. Não, Silvia. não, por favor. O doutor é mal colocado, também fica sem respeito, então às vezes o Silvia, com todo carinho, já é bem respeitoso, tá tudo Legal. certo. Então tá Muito bom. prazer. Muito prazer, sempre ouvi falar bem de você também, então muito prazer. Eu fico vendo essa galera aqui falando, eu fico emocionada, porque, nossa, eu não posso nem ter minha atenção aqui para esses comentários. Ó, um beijo para todo mundo aí. Obrigada por todos. Obrigada pelo convite. Eu fico muito honrada como pessoa e como profissional por ver a psicologia sendo tão importante nesse momento. Então, eu sempre brinco, eu participo de alguns HPPCs e falo, podem me usar, né? É importante, eu fico muito feliz de saber que a psicologia, através de mim, pode colaborar com alguma coisa nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, né? Então, eu sou psicóloga em Franco, sou psicóloga clínica, atendo adultos principalmente, a minha especialidade assim, adultos, eu me formei mais pautada no transtorno de ansiedade e depressão. E nesse período que a gente está vivendo, me honra saber que a psicologia pode ajudar, mas também é angustiante saber das demandas que aumentam, porque também para nós da saúde mental não é fácil. Né? A nossa rotina também mudou. O perfil das pessoas que nos procura também mudou. Né? Eu até brinco que eu falo, eu sou psicóloga do mamão com açúcar. Máxima ansiedade, a tristeza, quando vai para outros graus, assim, já me angustia também. Né? E aí talvez tenha a ver com uma necessidade de controle que a maioria das pessoas tem. Sim. E é isso, muito obrigada. Vamos lá, eu adoro essa coisa do bate-papo, gente. Eu não sou muito fã, eu sou muito faladeira, mas eu não sou fã da palestrinha, tá? Então, me ajuda, Ireide, que você tem mais habilidade com isso. Sou muito faladeira, cara de pau, mas assim,
né, nessas coisas, assim, eu fico mais envergonhadinha. A pessoa não deve nem estar me reconhecendo, meus amiguinhos que me vê imitando a Ivete Sangalo. Então, Não, vamos fica lá. tranquila. É um bate-papo mesmo, né? Também gosto, eu prefiro que seja assim, que a gente quebre essa vontade, né? Fica tranquila. Quero agradecer mais uma vez a sua presença. E tá entrando bastante gente aqui, mas nós já vamos começar, porque a gente tem um tempo. E Tá. aí, o primeiro tema, assim, que eu quero conversar, Silvia, com você, é assim, nessa época de pandemia, né? Já fez aí, já passou de um ano. Teve muitos transtornos desenvolvidos e teve essa procura, né, por esses profissionais que você falou, né? A gente sabe que teve aí uma demanda grande, mas assim, especificamente, assim, quais tipos de assim, transtorno teve mais assim alta? É, e teve também algum caso, por exemplo, de pessoas em Franco, né, que você atua nessa parte. Lá muita procura de gente que estava fazendo tratamento, de repente teve que procurar uma coisa a mais para sair dessa situação. Como que está assim, a realidade em Franco da Rocha, né? Assim, para a gente ter uma base. Tá. Então, bom, os transtornos, os que mais a gente, que está ligado realmente ao cenário, é o transtorno de depressão e ansiedade. E aí eu organizei um pouco à medida dos sintomas, né? Então vamos pensar assim: eu trabalhava, eu tinha uma rotina, eu via os meus amigos, eu fazia atividade física, e de uma hora para outra tudo isso mudou, né? Me tiraram tudo isso, né? O que me mantinha talvez não mais feliz ou menos doente, mas me mantinha um pouquinho mais organizada para a funcionalidade, né? Uma pessoa que trabalha, que faz exercícios e que vê, não significa que ela não tenha depressão, que é um preconceito. Às vezes as pessoas falam, ah, nossa, mas você tem depressão, você sai, você tem seus amigos. Não, isso não é um padrão, não significa que ela não tem, né? E com a pandemia, a pessoa que não tinha, ela adquiriu, e a pessoa que tinha potencializou, né? Porque Sim, existem a rotina, ainda que ruim, ela mantém um padrão de comportamento, né? Eu saio todos os dias, e aí eu tô muito triste, mas aí o fato de sair, de ver gente, de sair às vezes do cenário que me causa tanta dor, me ajuda, né? Então faz com que eu desopile um pouquinho, não significa que eu melhoro, mas minimiza um pouco. E aí, de repente, num belo dia, né? Acabou, né? Todo mundo vem para dentro de casa, o que também foi uma rotina diferente. Muitas famílias não tinham esse costume de estarem todos ao mesmo tempo dentro de casa, né? E, sobretudo, o desconhecido, né, Ireide? A gente se deparou com o desconhecido em vários lugares. A gente se deparou com o desconhecido dentro da nossa família, no nosso ambiente de trabalho. Então, a rotina, né? Eu acho que a rotina foi. Estão usando muito hoje em dia a palavra gatilho. Eu acho que o sair da rotina foi um grande gatilho para desenvolver os sintomas que vieram aparecendo, ora por uma questão de depressão ou ansiedade, ou as duas coisas juntas. Então, as medidas de distanciamento pegou todo mundo de surpresa, né? E à medida que a gente foi vendo que não tinha um começo, meio e fim, né? Porque desde que a gente nasce, a gente sabe, tá dentro, tá imbricado no nosso sistema que tem um começo, meio e fim. Eu vou nascer, eu vou crescer, eu vou envelhecer, eu vou morrer, né? Tanto é que é mais fácil, às vezes, a gente aceitar, acolher a morte de um idosinho, ainda que doa mais, do que de uma criança. Por quê? Porque atropelou uma sequência que a gente está acostumado. E a rotina, ela teve um começo, estamos no meio, né? Então, assim, isso judia muito de todos nós. Assim, em relação a essa questão da depressão, o isolamento, então sair da minha rotina que me mantinha um pouco mais funcional, né? Às vezes eu não queria ver ninguém, mas aí puxa, eu vou para academia. Aí ia para academia, encontrava com a Ireide, vamos lá, Silva, então contava alguma coisa bonitinha, uma foto da filha, aí já dava um gás, entendeu? Só que aí, isso tudo que me mantinha minimamente, assim, não tinha mais.
E aí, uma outra coisa aí pensando nos processos de ansiedade, né? As incertezas em relação a isso, começo, tem o meio, um dia é 10 de junho, outro dia é 10 de julho, outra hora já... Né? E agora a gente está vivendo um pouco isso de novo. E aí a incerteza, se eu vou manter o meu emprego, aquele que perdeu o emprego, se vai se colocar novamente no mercado de trabalho, o medo da doença, né? Põe máscara, usa máscara. Nós, profissionais da saúde, um dia eu usava máscara, outro dia não precisava. Então, assim, tira a máscara, coloca a máscara, usa álcool em gel. Sabe essa? Aí é uma nova rotina. Só que era uma rotina que ninguém me avisou, né? Eu fui aprendendo com ela. Né? Não sei, se eu estiver falando Sim. muito rápido, vocês me avisem, que eu sou um pouco blá, blá. Não, tá ótimo. Tá. Tá ótimo. E aí, tem isso, aquela enxurrada de notícias, né? Porque era notícia de tudo quanto era lado, muita informação. Num canal era uma coisa, na outra era outra. E muito do que eu conversava, às vezes, com a equipe, né, com os meus colegas de trabalho, e me solicitaram bastante, e pela relação que eu tenho com eles, a gente conseguiu conversar bastante sobre isso. Porque o medo também estava em mim, né? O medo também, ainda que eu seja psicóloga, eu também tinha a minha rotina, eu também comecei a ter as minhas incertezas. E aí a gente foi criando uma nova rotina a partir daquilo que foi se apresentando. Talvez o fato de ser psicóloga me colocou num lugar que eu falava, viu, calma aí, você precisa se organizar, porque né, você precisa trabalhar, e tem a galera lá, né, porque senão também ficaria difícil ir trabalhar. Né? E quem me conhece, meus colegas estão aqui, sabe o quanto eu me sinto segura quando eu estou com eles. Aí a gente brinca que eu virei a rainha de fazer café da manhã, tudo. Ah, vamos fazer um café da manhã? Vamos, tudo era café da manhã. Porque era um jeito da gente respirar um pouco, né? E mudar um pouco o perfil e essa relação nossa da comida, né? Se reúne todo mundo, aquele quentinho do café. E, bom, enfim, a gente foi criando estratégias para minimizar, não era para resolver. Né? E com isso a Entendi. gente prolongar É isso. um pouco mais. Assim, até o adoecimento, sabe? Ou até o sucumbir dentro de um adoecimento. Eram ideias. Porque não tinha literatura. Não tinha o que eu pudesse ler sobre isso. Né? Sim. O que eu lia sobre isso estava muito distante de mim, que era sobre a gripe espanhola, quando ainda a psicologia nem não tinha nada que me dissesse sobre essas situações de crise que parecesse com o que a gente está vivendo, né? Então, as notícias, né, como eu estava falando. E aí eu sempre orientava, porque eu não quero ver notícia. Eu falei, gente, vamos lá. Eu acho que ficar inerte também não é legal. Então, escolha um veículo de comunicação que você confie, que acalma você para quê? Para que as fake news não te assuste. Né? E aí eu ia dando esses pitacos de uma nova organização. Porque tudo que é absoluto também não para mim, né? Então, eu conversava muito com meus colegas de trabalho, com os familiares, com as pessoas que me ligavam, com os pacientes, porque eu também parei de atender presencialmente, né? Eu vim para o 100% para o online. E eu já estava eu já estava familiarizada com isso, então a mim não judiou de mim, porque eu já atendia, né? Então, para mim, isso foi tranquilo. Sim. E aí, essas questões das ansiedades, né? Então, eu acho que a ansiedade, as incertezas, isso foi uma das coisas que a gente viu e que potencializou muito, 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 Iridia, assim, o pânico, o medo de pegar a doença, o medo de morrer, o medo de ser entubado. Acho que no começo eu nem via tanto medo de ser entubado, eu tô vendo mais agora, o medo de ser internado, o medo de ir para o hospital, tanto que você perguntou de Franco da Rocha, você vê como que isso judia. Muitas pessoas que começaram a procurar o serviço num grau muito elevado da doença é porque demoraram muito a procurar o serviço. Isso são relatos de pessoas que eu conheço, tá? Do meu convívio. Assim, demoraram muito a buscar o serviço por medo de contrair a doença, tá? É, Então, é um eu processo de... conheço. Você conhece? Conheço várias pessoas que precisam até buscar essa ajuda, mas não querem ir com medo de se contaminar. E isso era um pânico, né? E às vezes a pessoa já até estava com a doença. Então, olha o quanto isso tudo mexeu, né? Com a gente.
Quando eu tenho um problema de saúde, eu tenho que buscar quem? É, Médico, o hospital. E como que eu vou ficar na minha casa? Né? Então, olha para você ver como isso tudo desorganizou demais a gente. Muito, muito, muito. E isso eu vi acontecer na nossa cidade. Eu também fiz alguns, né, ainda estou fazendo alguns plantões lá na UPA. O ano passado eu não trabalhei na linha de frente dessa forma, esse ano eu fui. E eu também, eu conheci um lado que eu não conhecia. Né? Então eu já acreditava, e aí eu fui vendo outros lados, e que aí, nossa, o negócio é feio mesmo. Né? bacana. Silvia, assim, para as pessoas que já perceberam que estão, assim, tendo comportamentos diferentes, né, em casa, de comer mais, ou de repente ficar muito no quarto, só querendo dormir, ou sentir muito medo, né? Medo de pegar a doença ou de perder algum ente, assim. O que você orientaria, assim, para evitar? Porque a pessoa não quer ir até lá para não se contaminar, né? O que você orientaria, assim, para essa pessoa até isso, né? Porque, igual você falou, a gente está no meio, indo para o final. O que você falaria, assim, como dica mesmo, assim, para essas pessoas que estão passando por esse tipo de transtornos? E sabe, né? É, Tem gente que já sabe, eu estou muito estranho, estou muito ansioso, mas eu não vou lá, né? O que você falaria para eles, assim? é. Uma pergunta que você até fez anterior, falando o que mudou, o que aumentou. A gente vê que algumas pessoas tinham depressão e sintoma de ansiedade, mas não precisavam da medicação. Né? Então, a gente sabe que aumentou também o uso de medicação. Oi, travou? Voltou, Travou, você agora me ouviu? voltou. Tá. Você falou, né, de crianças, sim, muito, 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 muito. Como eu estou em UBS, muito. Porque a rotina da criança mudou, a rotina da família. Vários casos de criança, e aí o que a gente tenta, eu quanto psicóloga, tá? Não estou falando que isso é absoluto, é o meu manejo, é aquilo que eu acredito como manejo. Eu, Silvia, eu sempre procuro orientar a família para uma nova rotina, ressignificar o momento, tá? Então, eu sempre dou essa dica. Pensando nisso que você falou do isolamento em casa, né? E tem pessoas que até escreveu que ainda está em pânico. Primeira coisa é a informação, né? Então, estou com dificuldade de informação, eu tenho que buscar informação em algum lugar para me acalmar. Então, eu vou dar um exemplo sobre mim, tá? Estudei muito, li muito, conversei com muitas pessoas, fiz terapia também. Tinha hora que eu chorava, tinha hora que o meu terapeuta chorava. Aí eu até falei para ele que eu não ia pagar mais, porque eu falei, a gente tá trocando serviço, né? Eu estou sendo só psicóloga também, ainda brinquei com ele um dia. E aí, é, a ideia de buscar informação. Né? O fato da pessoa estar sentindo alguma coisa, ela não procurar um serviço de saúde é muito grave. É. E aí precisa procurar informação para ter ajuda. Né? Então é isso, eu tenho um problema de saúde, eu preciso buscar ajuda. Porque não buscar ajuda pode ficar muito, mas assim, muito pior. Né? Então a informação é muito importante. Quando eu falei de mim, um exemplo, tá? Então eu fui convidada para fazer um trabalho de acolhimento na UPA, e que foi uma das coisas mais maravilhosas, assim, foi muito assustador, mas foi uma das coisas mais maravilhosas, porque eu fiquei de frente com o adoecimento e eu fiquei de frente com a equipe de saúde, que assim, ó, só de falar deles eu me emociono absurdamente, assim, absurdamente, absurdamente.
E aí eu vi tudo isso. E eu estava muito assustada, porque eu era de UBS tranquilo. Mas eu fui para lá, assim, para lidar com pessoas realmente infectadas. Eu fiquei muito assustada. Então, na primeira semana, eu modifiquei a minha casa. Eu quase que eu dormia, eu quase que eu montei um acampamento fora da minha casa, porque eu tinha medo de infectar o meu marido, de infectar o meu filho. Eu fiquei muito assustada, muito. E logo, eu fui buscar informação, porque para mim estava ficando difícil. Senão, eu não ia servir aquilo que eu me prestei. Imagina, psicóloga depressiva porque está longe da família. Mudou minha rotina. Eu falei, nossa, eu não vou aguentar. E eu achava importante aquilo, e eu me sentia feliz fazendo aquilo. Mas eu tava com medo. E aí eu fui buscar informação. Cara, depois que eu tive a informação, acabou. Acabou. Eu voltei pra caminha, dormi de conchinha com meu esposo, ficar com meu filho, porque ele também sentiu muito. Pronto. Então é informação. Então, informação séria, tá? Então, informação séria. Às vezes não precisa sair de casa. Às vezes uma ligação que você faz para a UBS, de sua de referência, os profissionais estão lá para lhe ajudar, estão lá para recolher. De repente nem é tão rápido quando a gente quer, mas estão. Então confie nisso, confie nos profissionais de saúde, né? Confie. Tem dúvida? Busque informação. Eu digo por mim, foi o que eu fiz, né? E ótimo. Fui para lá, trabalhava, voltava e ok. Tá? Silvia, a Silmara escreveu que quer fazer uma pergunta. Silmara, você pode escrever no comentário sua pergunta, ou tem um balãozinho aí com um ponto de interrogação, é só você mandar sua pergunta, tá bom? E aí eu leio para a Silvia aqui, a Silvia também dá para ler. É que ela escreveu, Tá eu bom. quero fazer uma pergunta, mas não fez. Tá. Aí você lê para mim, porque senão eu não vou conseguir, Tá, eu vou ter desvio de tá. atenção, porque eu fico vendo o coração do povo, gente, olha isso aqui, isso me reforça, nem fico olhando para não ficar tão metida. Aí quem quiser fazer pergunta, gente, pode mandar. A gente vai deixar um pouquinho. Não, mas pode mandar, eu leio, a Silvia vai falando, e o que não der para a gente responder, depois a gente responde aí numa outra live, que agora, ó, vou ficar na cola, viu, Silvia? Ai, muito obrigada, Tá muito você obrigada de mesmo. novo, Não, muito tá? obrigada. A professora colocou aqui informação. Gente, informação. É importantíssimo, importantíssimo, importantíssimo. É aquilo que eu falei. Escolha um. Então, não sei que se as minhas amigas que estão aqui, porque eu não quero mais ver jornal, que não sei o quê. Aí eu ia lá, falava, viu? Escolha um, né? Sei lá, que seja pela voz que você mais gosta, pelo jornalista mais bonito, sei lá o que. Escolha um viés de informação para isso, porque as fake news, Ireide, judiou muito da gente. Você é professora, né, e você sabe o quanto as fake news em relação a qualquer assunto judia, né, de várias, Sim. porque assim, elas fortalecem crenças, e essas crenças, elas limitam demais a gente, né? Por isso que a informação é importante. Eu não consigo ir no psicólogo, eu não tenho condições. Gente, hoje em dia, na rede, isso também foi uma coisa assim, são coisas positivas, né? Quanta coisa foi favorecida na internet para o nosso bem-estar, quantos cursos, quantos psicólogos se colocou à disposição. Eu entrei em 3 projetos para atendimento gratuito. Informação. Mas olha só, vocês da educação física, quantas coisas vocês proporcionaram? Eu fiz algumas aulas de pilates com as meninas que eu amo, fiz. Então, assim, fiz aula de sertanejo, fiz aula de zumba, ia assistir live, não, né? E é o povo que me conhece sabe. Então, assim, olha o quanto de coisas tinha. Né? Então, às vezes a pessoa está lá, aí respondendo até o que você falou antes de vir a pergunta da Silmara, tá lá fechada dentro do quarto. Eu tô com medo? Gente, não tem como remediar esse momento. É um momento real. Isso também eu acho que é importante, aceitar o momento, tá? Sabe aquela Sim. fala feia? Parece que não tem empatia, não tem... Aceita que dói menos? Primeiro é aceitar. Estamos no momento de pandemia, estamos no momento de crise. Tá, e agora? Que momento que é esse? Aí começa a informação. O que eu posso fazer para esse momento ser menos pior? Partindo da informação. Sei que existem realidades muito difíceis, e eu sei, né, quantas vezes o paciente fala, mas a senhora fala assim, mas falar é fácil, mas
E aí, às vezes, até me colocava, viu? Eu tô no mesmo barco que você praticamente, viu? A diferença é que, às vezes, eu tenho mais informação do que você. Mas olha eu aqui, aproveita de mim, me usa, né? Eu brinco. Porque é, não vai melhorar, é menos pior, sabe? Eu parto, não fico, isso vai passar. Eu brinco, até uso uma hashtag vai passar, quando não sei. Mas por hora, a Ju entrou e ela sabe. Ela até um dia ela usou a hashtag, ela fala, vai passar e com amor fica muito mais fácil. Se apega aos seus, se apega aos seus amigos, se apega aos seus bichinhos, à sua família, às suas lembranças boas, se apega a você mesmo com aquilo que você tem de melhor. Sabe? Eu sei fazer crochê. Vai fazer crochê. Eu fiz tanto crochê, tanto tricô, tanto. E aí depois eu ficava sendo metida mostrando para todo mundo, ó. Então, Legal. Eu tenho duas perguntas, Silvia, aqui, que eu vou abrir. Já vou fazer porque está falando sobre isso. Uma é do Tiago, tá? Ele é professor, ele colocou assim, ó. Após o Covid, eu fiquei meio com receio, vi muitas notícias que me abalam ainda. Você acha que a mídia está dando muita ênfase para as tristezas alheias? E a outra pergunta é como fazer para não ficar paralisada com toda essa situação? Então vamos lá, o Thiago, na verdade, acho que a Silvia até falou um pouco já, né, que das fake news, né, Silvia, que através do conhecimento a gente não é enganado, né? A gente não vive aí na alienação e em pânico. Por isso que, assim, que o conhecimento é muito importante. É isso mesmo, né, Silvia? Eu acho isso importante. Assim, eu não tenho como julgar se potencializaram ou não, tá, Tiago? Eu não posso ter esse julgamento, né? A dor, ela é de cada um e dor é dor. Às vezes, eu não posso falar pela mídia, né? Porque se eu fosse uma repórter, cada vez que eu fosse, por exemplo, falar, hoje tivemos 4.200, sei lá, o número maior que eu vi um dia, né? Vamos falar o último, assim que eu lembro, 3.833 mortos. Cara, se eu fosse a repórter, eu acho que eu ia falar chorando. Né? Porque é muita gente. Né? Então, assim, é uma realidade. Olha só, ontem fechou o número de 400 mil pessoas da nossa nação. 400 mil pessoas que viviam, que tinham família. E, assim, é muita gente. Então, assim, eu acho que a gente não tirar os olhos para isso. Na medida que tinha gente que usufruía disso para ter alguns bens, também existia gente que ignorava isso. Então, eu não tendo nem para um lado nem para o outro. Eu acho que é partindo de quem eu sou. Né? Por isso que a informação é boa. Né? Por isso que encontrar meio de comunicação que você confie, que te acalme. Aquele meio de comunicação que lhe dá dúvida não é um meio de comunicação legal. Tá? Então, busque uma segunda opinião. Sim. Entendeu? Porque eu acho isso muito importante. Sim. A outra pergunta a pessoa pergunta assim, o que fazer para ela não ficar parada em casa? Mas aí eu acho que você respondeu também falando para fazer o que gosta, né? Procurar alguma coisa que gosta para ocupar a cabeça. É isso? Você confirma? Você falou, né? Isso. E depende também, Ireide, porque, olha, há muitos anos atrás eu li um livro, um autor chamado Léo Buscaglia. Ele falava fazer nada é fazer alguma coisa. Por que a gente tem que estar em movimento o tempo todo? Por que a gente tem que estar fazendo alguma coisa o tempo todo? Essa inquietação, sabe? Isso eu também vi. As pessoas o tempo todo tendo que fazer alguma coisa, tendo que fazer uma cabaninha, tendo que fazer alguma arte. Não, às vezes eu só quero ficar quieta. E às vezes eu só quero ficar quieta para sofrer, porque nós tivemos muitos motivos para sofrer. Né? Alguém aqui colocou que, fechou o comércio, ou perdeu o emprego, ou perdeu alguém que ama muito, ou alguém que a pessoa ama perdeu alguém que ama. Então, assim, essa exigência de fazer alguma coisa, de fazer uma atividade física, de cozinhar, de fazer... É muito essa coisa do se acolher, sabe? Eu sou essa psicóloga. Eu lido muito com o indivíduo na questão assim, primeiro acolhe você, sabe? Essa coisa da autocrítica, e depois a gente vai organizando os demais, né?
Quem me conhece como psicóloga, como pessoa também, eu parto desse princípio. Então, cara, se Sim, acalma, né? É muita exigência. Ah, porque eu tenho que fazer alguma coisa. Ah, outra coisa que eu ouvi muito na pandemia, ai, isso vai servir de lição, a gente vai sair diferente. Não, às vezes não, você só saiu igual, né? E tudo bem também. E tudo bem também. sim, Eu acho que é importante isso. Ai, não produzir nada. Gente, pelo amor de Deus, não. Essa exigência do produzir, né? O nosso organismo, o nosso cérebro, ele precisa focar em algo. Mas a gente foca em tanta coisa, a gente sai do objetivo. E talvez o objetivo nesse momento, tá? Talvez, eu estou jogando para vocês. Eu brinco que eu sou um instrumento de provocação, tá? Então, tudo que eu estou falando sim, não é absoluto, é para provocar o pensamento. Não dou respostas, não dou conselho, mas é a provocação. Então, essa questão do fazer algo, né? Do sair diferente, é entender o momento, né? Esse momento já é muito difícil. Então, o certo. que é que eu posso fazer neste momento para minimizar os danos dele? Né? Então, eu Sim, perdi o emprego, eu preciso de um emprego. Porque quando eu foco em muitas coisas, eu saio do objetivo, né? Que é o que eu estava falando. E qual é o maior objetivo nesse momento? É tentar ficar bem. O menos pior, ou menos pior, entendeu? Então, é um pouco isso. E vai sendo gentil, né? Sendo gentil com você. Levante. Eu acho importante isso. Embotar e ficar lá. Eu quero ficar hoje. Porque eu perdi alguém muito querido, ou porque eu encontrei a Iris e ela não estava bem e eu não pude ajudar. Fico lá, sentindo aquilo, sabe? E amanhã eu levanto. Amanhã eu levanto, amanhã eu posso mandar um oi para a Ireide, ou só um coraçãozinho que eu não tenho que falar para ela. O que que vai falar para alguém que perdeu alguém que ama? Manda o coração, eu sou a rainha dessa, manda o coração. Tem um que eu gosto, que é ele empurrando vários coraçãozinhos assim, como mandando amor. Aí vou tentar fazer mais alguma coisa. E vai experimentando a sensação de sair desse lugar, desse escuro. Clarear, clarear, clarear. Não sei. Eu não tô sendo negativa, tá, gente? Não tô sendo. Mas sendo gentil com o momento. Não exijam de vocês. É utópico demais. Nesse momento. sim. Não sei se eu E, respondi. um rapaz, ele perguntou assim, as pessoas também têm feito muito uso de bebidas alcoólicas e o tabaco, ele falou, né? Você quer falar um pouquinho, assim, rapidamente sobre isso, para a gente continuar, né, nessa questão, que automaticamente a gente já passou para o segundo tema. Olha que legal, foi desenrolando, que é a questão do luto, né? Que é o que você estava falando, que a gente também tem o direito de sentir a dor e tudo mais. Mas para E fechar deve. esse bloco do atual, né, dos transtornos, o que você falaria aí sobre as pessoas que estão aí abusando do álcool, do cigarro? Ó, abuso de álcool e outras drogas, o próprio tabaco, já é um sintoma de depressão desde que o mundo é mundo, né? Então é mais um sintoma, né? É mais um sintoma Sim, para dar conta de toda essa incerteza, de toda essa preocupação com amanhã, ou de todo esse sentimento do ai, porque eu não fiz, porque eu não vivi, porque eu não disse. Tem algumas tirinhas, tem uma tirinha que eu gostei muito, há muito tempo que eu vi, acho que foi no Instagram ou foi no Facebook, que diz assim, né? Depressão é excesso de passado. Então, eu não fiz, eu não falei, eu não disse, eu não vi, eu não vivi, eu não, né? E se eu tivesse, se eu fizesse, essas coisas. Ansiedade é excesso de futuro. E é sempre um futuro pautado no não vai dar certo, e se eu passar mal, e se eu morrer, e se eu brigar, e se ele não gostar de mim, e se eu não conseguir isso. E o estresse é excesso de presente. Sabe aquelas pessoas que falam, ai, nossa, meu dia tinha que ter 48 horas. Não, mentira. O dia tem que ter 24 horas e a gente precisa aprender a organizar, né? Até para não sofrer, porque aí o uso de outra, né, que a gente fala muletas, é exatamente para, de alguma forma, sair um pouco da realidade, né? Algumas pessoas bebem para ficar mais alegres, mas por quê? Ela não aceita o fato dela estar triste, né? Então, às vezes, é melhor entender por que eu tô triste.
e o que eu posso fazer para sair dessa tristeza. É melhor viver a tristeza do que fingir que ela não existe. De fingir que não existe. Né? Sim, já ouvi muito sobre isso. É verdade. O cigarro, né? Eu participo de alguns grupos e eu lembro que teve um paciente que uma vez falou para mim assim: às vezes eu tô lá nervoso, aí eu paro, fumo um cigarro, a ideia vem. Eu falei: não, mas não foi o cigarro, a ideia estava na sua cabeça, é que você deu muito poder ao cigarro. Né? E sim, Sim. existem aí as substâncias químicas, elas de fato acessam áreas do nosso cérebro, mas isso não se mantém. Se fosse bom, nós nos manteríamos felizes o tempo todo, nós nos manteríamos criativos o tempo todo, e não é isso. Né? No entanto, teve pessoas que falaram, eu tô fumando demais, eu queria parar. Eu falei, olha, nesse momento, se você puder diminuir, ótimo. Parar vai judiar demais de você. Falar psicóloga mandando eu fumar. Não, gente, não tô falando para não beber. Mas assim, entenda qual é o papel dessas coisas na sua vida. Né? O beber para não sofrer, pô, você vai acordar no outro dia, você vai ter que beber 24 horas, porque, né? Então, assim, é pensar. Não adianta ser muito radical, né? Tudo é um É pensar. processo. É Sim. pensar sobre isso, é pensar sobre essa dor, é pensar, eu bebo para ser mais alegre, mas poxa vida, às vezes aquele alegre que você tá vendo, mas a Silvia é tão alegre, às vezes eu só tô mascarando uma dor, e eu não sou tão alegre quanto todo mundo pensa. Então, assim, a régua do outro, né? A régua da sociedade. Calma, às vezes você só é alguém mais reservado, e não significa que você é menos feliz. Então, olha para você, e olha para você dentro dessa pandemia. Olha para você, eu olho para mim, o que eu posso fazer? Né? Essa questão da autocrítica e olhar. E não é ficar olhando, se eu pudesse, se eu fosse mais não sei o quê, se eu tivesse uma chácara. Não, não tenho. Eu sou moradora de Franco da Rocha, eu tenho uma família, eu tenho um marido, eu sou da área da saúde. O que eu posso fazer nessa loucura para melhorar? Né? Não, melhorar não, para ser menos pior. Sim. E aí vai. Parece fácil, mas isso é treino, viu? É treino. Quando eu foco em muitas coisas, eu fujo do objetivo. Então, olha qual é o objetivo e se ele tem fundamento para você, e aí vai. Uma coisa de cada vez, mais viva. Né? Eu só vou perder o medo de viver vivendo. Que forte isso, muito bom. Uhum. Então, agora voltando assim, só para você finalizar, né, que eu acabei interrompendo um pouquinho porque ele insistiu na pergunta, você estava falando sobre a questão que nós temos sim o direito de sentir a dor, né, de falar, não, agora é o momento que eu estou sofrendo e eu quero ficar aqui simplesmente para sentir. Né? Eu queria que você assim falasse mais alguma coisa assim, sobre as pessoas que perderam, né? Por exemplo, assim, eu não tive perda, tive familiar uma prima distante, né? Que eu sofri pelo sofrimento da minha mãe, que minha mãe teve, mas contato não, e perdi aí umas 2, 3 alunas, né? Que era da Zumba e tudo mais. A gente sabe que tem pessoas que reagem, né, diferente à questão do luto, né? Aí envolve questão até de religião, outras não, outras aceitam, outras. Você, assim, falou que a dor tem que ser sentida realmente, né? Aí eu queria que você complementasse, fechasse essa parte pra gente, porque eu vi que teve 2 pessoas que comentou também sobre o comércio e o luto, eu queria que você deixasse aí a sua mensagem para o pessoal que tem medo, né, de passar por isso e os que já estão passando. Assim, é luto, né? Eu acho que perder o comércio é luto, perder alguém é luto, perder o emprego é luto, a nossa rotina é um luto, né? Se adaptar com a ausência de é um luto. E ele tem várias fases. E para aqueles que perderam, né? A ideia é assim, quando a gente perde alguém que a gente gosta muito, e tem uma frase, né? Pensando na pessoa que se foi. E é uma frase que eu uso, tá? Então eu não estou sendo demagoga, não. É uma frase que diz assim, que ninguém morre enquanto estiver vivo no coração, né? E como psicóloga, eu só oriento, porque eu não tenho como dizer, eu não tenho como. Não, existem, tem uma frase de Jung, né? Conheça todas as técnicas, todas as teorias, mas ao tocar a uma alma humana, você só é uma alma humana. Então, assim, eu só lamento, puxa, que pena.
Mas eu desejo que essas pessoas tenham vivido bem com essas que se foram. Porque é o meu desejo. Porque assim nós teremos paz. E para aqueles que não tiveram uma vida tão tranquila com os que foram, ressignifique esses momentos. Não fica se chicoteando, cheio de culpas. Né? Imagina se eu fosse viver todos os dias não falando algumas coisas para o meu filho por medo de eu ir ou ele ir. Eu não conseguiria ser mãe dele. Né? Se a pessoa falar, ai não, eu vou deixar o João comer todos os chocolates que ele quiser, porque vai que eu morro amanhã, ou então vai que ele morre amanhã. Que mãe que eu tô sendo para esse menino? Né? Então eu acho, de novo, eu tenho que entender quem é que eu sou dentro da história do João Pedro, e eu não estou dizendo que não será terrível. Talvez amanhã, Deus o livre, aconteça isso, seja terrível para mim, mas é natural sofrer. A gente não está, nós não temos uma cultura que vivencia a morte tão naturalmente. E nós tivemos um outro problema, porque na nossa cultura nós velamos os nossos mortos, nós enterramos os nossos mortos, e isso não está acontecendo. E aí eu vou usar uma palavra que dentro da psicologia a gente usa muito, que é ressignificar esse ritual. Então aí cada um dentro da sua religião, dentro daquilo que acredita ou não, né? Ou que acredita simplesmente no sentimento que tinha. Faça algo. Homenageie essa pessoa de algum jeito. Ah, mas eu tava de mal. Então tá, você queria, se você pudesse, ela viesse, você queria pedir desculpa? Peça de algum jeito. Né? Mas tire isso de você de alguma forma. Para as crianças, né? Teve muitas crianças que viram o pai e não viu o pai voltar. Eu sempre oriento as mães e olha, eu já tive várias experiências, não por conta do Covid, mas de outras situações, que a gente orientou a criancinha a escrever uma carta e a criança é muito lúdico, né? E como que essa carta pode chegar até o vovô? Onde que ele tá? Tá no céu. Ah, vamos pensar no jeito dessa carta chegar ao céu como? Ah, voando. A gente orientou a mãe. Ela foi para um lugar que a criança gostava, fez uma cartinha com desenho, amarrou naquele balãozinho com gás hélio e soltou. A criança nunca mais teve pesadelo. Isso é ressignificar a partida. Não é fácil. Eu também já perdi pessoas. Eu perdi alguém segunda-feira agora. Né? E assim, é muito dolorido, porque a gente tem que apoiar aqueles que eram mais próximos dessas pessoas. E a gente fica ressignificando essa pessoa na nossa vida. Né? É ressignificar, é dar um novo sentido. Não é fácil, porque nós estamos acostumados ao físico e a nossa cultura não se preparou para isso. Ainda que a gente fale, ah, nasce, cresce, envelhece, morre. Ah, morreu, pronto, gente, tá bom, morreu, encerrou. Não, não é assim, porque a gente se apega ou não se apega, mas depois sente falta. Né? Então é tentar. O que eu posso dizer, porque o luto ele tem várias fases, né? Então tem uma autora, Elizabeth Kubler-Ross, ela fala, então tem a fase da negação, que é a negação, não aceita, aí se isola, tem a raiva, que é muito natural. Raiva de Deus, raiva da pessoa que foi, por que você foi, por que você me deixou, natural. Aí tem a meio a barganha, a esperança de que essa pessoa conseguiu o céu. Ai, não, mas pelo menos ela... Ai, se tivesse ficado, talvez ela tivesse aleijada, ou tivesse... Não, eu acho que foi melhor. É meio que uma barganha. Aí vem a depressão, que é a tristeza, a falta. Por que eu não abracei mais? Por que eu não beijei mais? Por que... E aí logo a gente deseja que venha a aceitação. Mas aí, gente, são processos que para cada um vai ser de um jeito. E não é fácil. E não será. E aí busque ajuda. Busque a sua rede de apoio, seus amigos, o padre, o pastor, quem você... Busque pessoas. Busque. Sabe, aquelas pessoas que você tem intimidade, fala, meu, tô cagado, tá péssimo, eu tenho um pesadelo todo dia. Pode até falar, ai, tenho medo de espírito. Sei. Tire isso de você. Vai ajudar. Tá? Se não tem condição de um psicólogo, busque ajuda. Seja qualquer um. Rezar faz bem, reze. Escrever uma carta? Escreva. Escrever música? Nossa, quantas coisas a gente tem lindas, né, que vem disso, vem de dores. Quantas coisas dentro da arte a gente vem que vem de dor. Então, ressignifique a dor. É um pouco isso. Eu não tenho receita. Me desculpa. Ai, mas nossa, sim, maravilhoso te ouvir. Assim, eu tô lendo alguns comentários aqui e a Júlia falou que adora te ouvir. Realmente, assim, o jeito que você fala é maravilhoso. Eu me emocionei um pouco aqui, porque
eu realmente pensei assim nas questões das perdas das alunas que, inclusive, até tenho uma filha dela assistindo a live e eu tenho certeza aí que você ajudou muito. Fez um mês que a mãe faleceu, ela está aqui presente na live e eu tenho certeza que você ajudou muito, muito mesmo. Agora sim, nós vamos passar para o tema principal, assim, um recado mesmo que você queira dar para a gente aí, que é o retorno, né? Que agora vai voltar aí aos poucos, não numa vida normal, que eu acho que ainda vai demorar um pouco, mas muitas pessoas vão voltar a trabalhar, né? A educação, o esporte, nós também vamos voltar. Então, assim, o que que você diria para essas pessoas que estão com medo da volta, né, de voltar para essa rotina pós-pandemia? Assim, uma mensagem que você possa deixar para essas pessoas, assim, que vão voltar já de imediato a trabalhar, né, a estudar. Bom, como eu falei que eu sou um instrumento de provocação, acho que eu já provoquei muitos aí. Eu espero que já tenha começado a pensar nessas possibilidades. É provocação desde o início. Olha, precisa voltar, né? Para aqueles que têm os compromissos de trabalho, né? E eu falo, tem algumas pessoas que não gostam da palavra, mas eu falo, é uma escolha. E dentro das escolhas, qual é a que vai ser menos cara, né? Eu lembro que uma vez eu participei de um HTPC e a professora falou, você fala que a gente tem escolha. Não, a gente não tem escolha. Tenho. Eu tenho escolha de falar, viu, eu não vou voltar a trabalhar. Só que aí eu vou ter que arcar com a consequência de não ter mais um emprego. O que vai ser mais caro para mim? Ficar sem meu emprego, abrir mão do meu emprego, ou ir baseado naquilo que eu conheço sobre mim, sobre a minha responsabilidade, os cuidados que já estão aí o tempo todo, a máscara, o álcool em gel, lavar a mão, não abraçar. Gente, um abraço é muito maravilhoso, mas olha, eu estou daqui, a sensação, falando com vocês e vendo a Ireide, e vendo alguns comentários, vocês não têm noção da emoção que está gerando em mim. Então, assim, quem me conhece sabe o quanto eu sou. Eu não sou muito emotiva de chorar, mas eu sou muito afetuosa. Então, assim, eu tô me sentindo abraçada. Esses corações, cada um dos meus amigos que entram aqui, eu falo, puta, pra mim, e eles sabem que é verdade. Então, é isso. Dar um novo significado. Nós não vamos sair disso por hora. Recentemente, até eu ouvi, porque como a gente está lá na UP, e sim, diminuiu muito os casos, eu fico muito feliz. Cada vez que a gente desarrumava uma cama lá, era uma festa. Mas não significa que está tudo bem. Né? Hoje mesmo, ouvindo, talvez a gente tenha uma terceira onda. Então, assim, vamos nos informar para viver esse caos. Porque só dentro de informação, com muita responsabilidade, nós vamos passar por isso. E acolher o momento. Não adianta brigar. Porque essa pandemia, porque eu não aguento mais. Até minha mãe, porque eu não aguento mais ficar em casa. Eu falei, mãe, sua casa é o lugar mais seguro nesse momento. Fique em casa. Né? Eu brinco com ela. Mas é isso. A vacina está chegando. Não é a garantia mais que vai blindar a gente, né? Mas já é uma garantia. Então, é informação. E dentro do que é possível, né? Nós temos algumas escolhas. E sim, nós temos. É que a gente acha que escolher é sempre uma coisa boa e uma coisa ruim. Ou uma coisa. Não, nós temos escolhas. Às vezes é sobre uma coisa ruim e uma coisa muito ruim. E vamos ter que escolher. Né? Meu trabalho. Né? E eu tenho que ver o que é menos caro para mim. O que é menos caro, não, o que é mais caro. Abrir mão do meu trabalho nesse momento é muito caro. Né? Então eu vou. E aí o que eu tenho que fazer? Me informar. Lembra que eu falei? Que eu não vou mais para a UPA, não quero mais, porque eu tô com medo de passar pro meu marido. Nananana. Fui me informar. O meu medo acabou? Não, diminuiu. Então é menos caro para mim ir trabalhar e continuar a minha vida. Então, é isso que eu posso dizer para vocês. E se informem, por favor, se informem. Não fique alimentando crenças. Não, se informem. Procure as pessoas que vocês confiam. Procurem os amigos e façam isso do jeito que der. Né? Nós estamos aí em Franco da Rocha, tem uma rede de saúde. É que eu sou suspeita para falar, mas é que eu sou muito fã da galera, sabe? De todos eles que eu trabalhei, eles sabem o quanto eu sou fã deles. Então, assim, busque essas pessoas.
Sejam gentis com elas, porque para elas também não é fácil, né? Porque é isso, todos os dias a gente está falando o tempo todo de empatia, empatia, mas tem empatia para todos os gostos, né? Então é isso. Eu quero ficar calada, fique, né? Eu quero dar risada, dê. Nesse momento, abraçar, né? Só se tiver muito munida de, né? Mas é isso. E vamos ver, eu me orientei muito, na verdade eu me inspirei até para o manejo dentro da minha casa naquele livro, O Diário de Anne Frank. Quem leu sabe do que eu estou falando. Como é que aquela família conseguiu se organizar dentro de um cubículo? E eles se organizaram, aquela rotina daquela família me inspirou muito. E foi o que eu fiz na minha casa. O meu menino, ele assiste às aulas. Pois ele acorda, ele toma banho. Eu só não coloco uniforme. Mas eu falo, meu filho, você vai tomar banho, é rotina. Na cabaninha, mãe, meu amiguinho, a mãe fez cabaninha. Tá, eu faço no final de semana. Durante a semana é vida que segue. Não estamos de férias e vamos lá, couro duro. Eu preciso de você. E é isso aí. E a gente foi se organizando. E aí eu falei para ele do diário, eu falo para todo mundo. Quem puder ler, é um livro muito triste, mas assim, foque na organização daquela família. Gente, ela conseguiu até se apaixonar naquele quadradinho lá, aqueles caras. E tem PDF, Diário de Anne Frank. É fácil. Eu Então, me leia, inspirei naquilo. legal. Silvia, tá todo mundo aqui comentando para deixar essa live salva. Pessoal, vai ficar salva no meu Instagram. E também no YouTube, né? A Secretaria de Esporte tem um canal no YouTube, se inscreva lá, é canal do Esporte Franco da Rocha. Tá salva todas as lives, com todos os profissionais que nós conversamos. Vai ficar da Silvia também. As pessoas estão elogiando muito, Silvia, gostaram. Aqui são muitos. Eu não consigo ler todos, pessoal, porque sobe muito rápido. Não sei se a Silvia está vendo aí. Sabe, a gente acaba lendo alguns e outros não. A gente está vendo que tem muitas pessoas aí realmente comentam sobre o luto. A Silvia deu várias dicas, né? Vamos ressignificar essa dor de alguma maneira. Assistam novamente. Quantas vezes eu preciso essa live? Eu achei que foi assim maravilhosa, Silvia. Eu acredito que você ajudou muitas pessoas. No meu celular aqui eu estou vendo 136 pessoas, mas a minha amiga mandou aqui falando que tinha 237. Então eu não sei, mas olha o tanto de pessoas que você pôde aí chegar, ajudar. Muita, assim, estou agradecida, muito obrigado mesmo por você ter aceitado o nosso convite. Pessoal, quem não segue a Silvia ainda, segue ela no Instagram, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês seguirem ela. Eu entrei lá, estou seguindo agora. Ela também atende, né? Tem lá em Franco da Rocha. Muita gente não sabe que tem essa equipe. Se você precisar de ajuda, você tem que ir atrás, pedir ajuda. E agora eu quero, Silvia, que você faça as considerações finais, porque já deu o nosso tempo. E eu só quero te agradecer, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço, eu fico muito feliz. Nesse momento, ficar em casa, para quem pode, é muito mais seguro. Como eu falei, tem vários canais, não saiam todos ali buscando, eu quero passar um psicólogo, não, porque o perfil também é diferente, às vezes, no município. Mas olha, existem várias ferramentas na própria internet. Tem várias instituições que estão oferecendo atendimento psicológico gratuito online. Neste momento, estar em casa para quem pode é o mais seguro. Eu posso dizer por mim, eu não estou fazendo atendimento presencial, né? E assim, é por uma questão até porque eu estou né, à frente, eu estou na linha de frente agora verdadeiramente. Então, mas tem, e é gratuito. No YouTube tem uma galera muito boa fazendo exatamente o que a gente está fazendo aqui. E aí, gente, é prática. Regulação emocional, que é um pouco do que eu fui provocando vocês aqui, chama regulação emocional. Busque. Quem está com dificuldade no sono, que isso também potencializa adoecimento mental, busque uma rotina de sono, mas é uma rotina real. Isso chama prática, é treino, tá? Eu sou da comportamental
Não sou cognitivo comportamental, eu sou analista do comportamento. É treino, né? Um comportamento só se torna um hábito quando eu faço. Não adequei, mudo. Olha que bom, a gente tem a liberdade de mudar. Olha que momento, a história nos dá a possibilidade de experimentar coisas, mas façam isso por vocês. E dê informação, compartilhem coisas boas e até coisas ruins também. Estou precisando, Silvia. Não, assim, os meus amiguinhos, ou Ireide, busque a rede de vocês, né? Recentemente uma menina me colocou no status alguma coisa assim, é engraçado, se eu não busco as pessoas, se eu não chamo as pessoas, elas não me chamam. Aí eu olhei aquilo, aí eu fui lá e falei, viu? Neste momento deve ter várias pessoas da sua rede de amigos que está pensando a mesma coisa, e essas pessoas lhe chamam. É que você está focando em outras. Chame essa pessoa. Né? Então, às vezes eu fico, nossa, a Ireide não me chama. Se eu não chamo a Ireide, ela não me chama. Mas aí, às vezes, uma das minhas amigas está todo dia. Bom dia, Silvia, bom dia. Então, é ela que eu devo chamar. Então, às vezes, a sensação que eu tenho sobre o outro é a sensação que eu também provoco no outro. Né? Muda o foco. Às vezes eu fico esperando uma pessoa me chamar e ela não me chama, mas tem tantos outros me chamando. Muda o foco. Então sejam gentis e gentil com você, sobretudo, não ficar, porque ele não me chama, porque sou isso. Não, às vezes o cara está em outro momento. Né? Então não fiquem, né? Eu acho que a delicadeza que eu quero comigo eu tenho que passar para o outro. Isso chama reciprocidade, é um movimento super funcional. Né? Então isso não é piegas, eu não estou sendo aqui demagoga, tem um monte de amigo meu de 30 anos aqui. Eles sabem que eu não estou mentindo. Né? Então, assim, não fico fazendo apologias, nossa, vida feliz, linda, não. Tá ruim. Tá, né? Às vezes eu falo uns palavrões, mas não vou falar não, que a Silmara tá aqui, né? Respeito. Mas, tá ruim, mas a gente pode tornar menos pior. Depende muito da gente também. Vamos lá, traz essa responsabilidade para o nosso peito, tá? E é isso, vivam, cuidem-se, busque ajuda, busque informação, não replique aquilo que lhe traz dúvida. Te trouxe dúvida? Vá buscar a segunda opinião. E aí, se você achou que aquilo lhe convenceu, aí você passa, né? E quantas pessoas que perdeu, a menina sua que perdeu, que era sua aluna, olha, muito corajosa você, e você já está ressignificando a sua mãe, dando esse ibope aí para Ireide, que era alguém que a sua mãe gostava muito. Olha, isso é uma forma de ressignificar a sua mãe. Porque se ela estivesse viva, ela estaria assistindo a professora dela. Então, olha que lindo, olha que corajoso. Só tem um mês que você perdeu a sua mãe. Sinto muito pela sua perda, mas eu acho que isso é uma forma, né, de perpetuar um pouco da sua mãe. E Ireide, veja isso com, olha, só fã. Ela é sua fã e ela é sua mãe, muito provavelmente pelos olhos da mãe também. Então, olha que bonito isso. Né? Para aqueles que o comércio, eu também sinto muito, mas eu tenho certeza, nós já tivemos várias crises e nós saímos dela. Nosso país é um país de muita resistência. E cada coisa ruim, eu sou mais velhinha, então eu já vi tanta coisa. Né? E a gente saiu dessa, a gente vai sair. Né? Vai passar, eu tenho certeza, e vai passar. E eu acredito que com amor, amor dos bons, amor, aquele até que dá bronca, vai ser mais fácil. Muito obrigada, galera do esporte, sou muito fã de vocês. Contem comigo. Obrigada, Silvia. Obrigado. Um beijo, fica com Deus, viu? Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Até.